mas vai aprender, com certeza! Aula de número 1, curso de análise sintática. Nós faremos, a partir de agora, uma introdução ao curso de análise sintática. Primeiro, eu quero falar para vocês que costumam falar sintaxe com som de KS, que está errado. A forma correta da pronúncia é sintaxe, com som de C cedilha. Sim, pessoal, as pessoas pronunciam errado. Como a gente vai começar a fazer o curso, vamos aprender a pronunciar correto já nesta aula. Bom, pessoal, o curso de análise sintática ele é bem extenso. A gente começa estudando os termos da oração, mas como eu sempre faço, já falei para vocês, a gente vai fazer nesta aula uma introdução, ainda que pequena. Bom, o que é a sintaxe? Para falar disso, eu vou me remeter a tudo que a gente já viu. E se você não viu ainda, se você não fez um bom curso de classificação das palavras e emprego das palavras, você não vai conseguir fazer um bom estudo de análise sintática. Isso eu digo por experiência própria, pessoal, tá? Então a gente viu lá no início, se você não viu, veja, faça o curso completo que é muito importante. A gente começou vendo lá em estudo dos fonemas as vogais, lembram? As vogais, A, E, I, O, U. E quando você começa estudando na primeira série, você começa estudando também as vogais, A, E, I, O, U. Depois a gente junta as vogais com as consoantes, começa a ver ali, né, vogal com consoante, como está aqui, né, A, I, O, U, depois P, D, R, V, J, enfim, mistura essas vogais com as consoantes e já forma a sílaba, que está aqui. Vocês conseguem perceber que se vocês forem se lembrar lá do que vocês aprenderam no início da aula de vocês, lá do início do período escolar, vocês conseguem perceber que é o caminho que vocês percorreram e também é o caminho que a gente percorreu aqui. Começamos estudando cada letrinha, formamos as sílabas, isso é importante vocês perceberem, e depois que a gente forma ali as sílabas, a gente já parte lá para a estrutura das palavras. Já começamos a ver partes constituintes de cada palavra. Lembram que a gente viu lá em estrutura das palavras, radical, prefixos, sufixos, afixos, tá? E quando a gente estrutura as palavras, a gente parte direto para a formação das palavras, e aí a gente já forma as palavras propriamente ditas, que é a terceira parte, tá ali a palavra formadinha. E quando a gente forma as palavras, a gente já pode fazer o quê? Classificá-las e empregá-las, que é o que estávamos fazendo anteriormente. Sim, pessoal, olha que caminho interessante que a gente fez, né? A gente começou lá na fonologia, aí passamos ali pela estrutura e formação das palavras, passamos aqui pela classificação e pelo emprego das palavras, e agora, pessoal, a partir desta aula a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente vai começar a colocar uma palavra ao lado da outra, sim, e aí a gente forma o que a gente chama de frase ou oração. Olha o verbo ali, o pedreiro pediu demissão hoje. Estamos falando aqui nesta quinta parte do que se chama análise sintática. Faremos a análise sintática, sim, com certeza, né, de várias estruturas, mas eu tenho aqui no quadro o caminho que a gente percorreu até agora, tá, pessoal? Porém, estamos falando de análise sintática. E análise sintática, pessoal, não é só colocar uma palavra ao lado da outra. É também, mas não é só isso. Por quê? Porque nós temos as palavras formadas aqui, tá, pessoal? E se eu quiser colocar uma palavra do lado da outra simplesmente, olha o que vai acontecer. Eu posso fazer isso aqui. O, hoje, pediu, pedreiro, demissão. Isso está ilógico, tá? Você até pode entender, mas você vai ter que fazer voltas com o cérebro para poder entender. Eu também não posso fazer isso aqui, ó. Demissão, hoje, pedreiro, pediu o, né? Que seria uma outra possibilidade. Óbvio, e parece bem óbvio que a gente vai fazer isso aqui. O pedreiro pediu demissão hoje. Olha que interessante, parece bobinho, mas não é tão bobinho assim não. Olha lá, a gente primeiro coloca o sujeito, depois a gente coloca o verbo, depois a gente coloca o objeto do verbo e depois a gente coloca o adjunto adverbial. Olha que interessante, seria o advérbio que a gente estudou. Mas o mais interessante daqui, pessoal, é que a gente já nasce com isso. Há teóricos, né, que chamam isso aqui de gramática internalizada. A gente aprende com quem está aí.
ninguém sentou formalmente para vocês e disse, ó, você vai colocar primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo e depois o adjunto adverbial. Você simplesmente vê os outros falarem e vai falando. E não faz isso aqui também de forma ilógica. Você faz assim, ó, de modo que a outra pessoa, que também fala a mesma língua que você, vai entender. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que vocês fazem análise sintática o dia inteiro. Quer dizer, análise não. Vocês praticam a sintaxe. A análise a gente vai fazer a partir de agora, tá? Mas vocês nascem com isso. A gente nasce falando e nasce com essa estrutura sabendo o que a gente vai falar primeiro, segundo, terceiro, que é o que está aqui no quadro. Isso é bem interessante de vocês observarem. Ou seja, a análise sintática, pessoal, estuda a disposição, a relação, a combinação, tá, das palavras na frase, né, a fim de se obter um enunciado que tenha sentido. Lógico, pessoal, não adianta vocês quererem simplesmente jogar as palavras de qualquer jeito ali, que não vai ter como. Aí, realmente, né, você não está passando uma informação para a pessoa. Se você colocar hoje pediu o pedreiro demissão, a pessoa não vai entender. Tem que colocar primeiro uma coisa, depois a outra, que é o que vocês estão vendo aqui no quadro. Isso é muito importante. Análise sintática, tá, pessoal? Disposição, relação, combinação das palavras na frase, a fim de se obter um enunciado que tenha sentido completo, sentido lógico. Isso é bem importante de vocês observarem. Agora prestem atenção que se eu quiser colocar mais alguma informação, eu vou ter que colocar uma outra frase do lado desta que já está ali. O pedreiro pediu demissão hoje, né? Eu posso pegar todas essas palavras aqui que estão dentro do código, que eu suponho a outra pessoa também vai entender, porque se eu continuar na língua inglesa aqui, a pessoa não vai entender, ela tem que entender, ela vai entender se eu continuar na língua portuguesa. Se ela fala inglês, ela vai entender, porque daí o código também é o mesmo. Mas se ela não fala e eu continuar em inglês, a pessoa não vai entender. Eu vou procurar palavras, né, que eu suponho a pessoa vai entender, que são essas aqui, mas eu não posso pegar essas palavras e colocar de qualquer jeito. Ele, amanhã, mas, virá e seguir adiante. Não posso fazer isso aqui. Eu tenho que colocar de uma forma lógica e a minha análise sintática, a minha sintaxe, internalizada, tá? Ela vai fazer eu fazer isso aqui, ó. Mas ele virá amanhã, ou seja, continua aqui, primeiro o sujeito, depois o verbo como tá lá. Eu posso não ter o complemento do verbo, mas eu tenho o termo 4 aqui já, 1, 2 e 4, tá? Que pode acontecer também, com certeza. Eu vou colocar a outra oração aqui do lado também de forma lógica. E aí eu terei lá o pedreiro pediu demissão, 1, 2, 3, 4, mas ele virá amanhã. E aí eu já começo com uma oração aqui, né, que vocês já sabem que sentido tem, porque a gente já estudou o mas, que é o adversativo. Eu tenho aqui uma oração coordenada adversativa, introduzida ali pela conjunção mas, que é adversativa. Ou seja, pedreiro pediu demissão hoje, mas ele virá amanhã. O que se espera do pedreiro que pediu demissão hoje é que ele não venha mais, mas ele vai vir amanhã. A ideia aqui de adversidade. E aí vocês começam a perceber que a gente também continua aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tudo de novo, e vai montando as frases, colocando uma ao lado da outra, tá aqui prontinho. O que me permite dizer para vocês que a análise sintática não é só colocar uma palavra ao lado da outra. A análise sintática também, tá, pessoal, ó, não é só disposição, relação, combinação das palavras na frase, mas também das frases no texto, a fim de se obter um enunciado que tenha sentido. Sim, pessoal, não é só colocar uma palavra do lado da outra, mas é colocar uma oração ao lado da outra. Quando eu estou colocando uma palavra do lado da outra, eu estou estudando ali os termos da oração. Uma oração do lado da outra, estou estudando as orações propriamente ditas, pessoal. Isso é bem interessante de vocês observarem. A gente já viu, né, que a gente não pode pegar as palavras e colocar de qualquer jeito, que está errado, tá ali, ó, tá para baixo a mãozinha, tá errado, negativo, não pode. A gente com certeza tem que combinar essas palavras e aí existem possibilidades, tá? Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, hoje, vírgula, o pedreiro pediu demissão. Também a língua portuguesa admite que eu faça isso aqui, o pedreiro hoje pediu demissão. E também admite que eu faça isso aqui, o pedreiro pediu demissão hoje. Percebam que se eu coloco no início eu boto a vírgula ali,
Se eu coloco no meio, eu tenho que colocar entre vírgulas, e se eu coloco no final, não precisa colocar vírgulas. É por isso que a gente aprende análise sintática, pessoal, para a gente poder pontuar depois. A gente só vai falar de pontuação depois que a gente jogar com isso aqui, com os termos da oração e com as orações, senão você não vai aprender a pontuar nunca. Então eu tenho essas possibilidades, tá certinho, normal. Mas quando chega aqui já não. Opa, né? Pedreiro de missão hoje pediu, coloquei nesse lugar aqui a palavra hoje e coloquei dessa forma a disposição das palavras. Percebo que a pessoa até vai entender, mas ela vai ter que dar voltas no cérebro dela. Né? Até ela entender, vai demorar. Aqui nas 3 primeiras ela entende rapidinho, porque faz parte da nossa sintaxe, da sintaxe da língua portuguesa. E também não é só trocar as palavras ali de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque entra na questão semântica aqui. Ó, Maria traiu João, vou trocar as palavras. Eu vou colocar João no primeiro, depois Maria. João traiu Maria, não é a mesma coisa. Então eu não posso só trocar as palavras. Aqui a gente já entra no campo da semântica, tá, pessoal? Quando a gente começa a falar em significado, a gente começa a falar em semântica, que a gente estuda junto, né, com todas as outras partes da gramática, semântica e estilística, tá? Então não é, vou só trocar as palavras que eu mudo o significado também. Aqui não muda, ó. 1, 2, 3, não muda o significado, nada. É o mesmo significado, eu só consigo jogar com essa palavrinha hoje, sem problema algum. Isso é análise sintática, com certeza, tá, pessoal? Então, a gente já fez isso lá no início e eu vou só revisar aqui para que vocês vejam que interessante que é o estudo da análise sintática. Porque a gente começou estudando lá vogal e consoante. E vogal mais consoante formam o quê? A sílaba. Perfeito. Sílaba com sílaba forma o que a gente chama de palavra. Palavra com palavra forma frase ou oração. Oração com oração forma o período. Que interessante, né, pessoal? Período com período forma o parágrafo. Parágrafo com parágrafo forma o texto. Texto com texto forma livro. Livro com livro forma biblioteca. E assim vai, pessoal. Quando a gente está aqui, a gente está estudando a fonologia. Né? Quem está me seguindo até aqui, quem viu o curso até aqui, vai entender bem esse quadro. Se você não fez tudo isso, faça, que vai ser muito saudável para a tua aprendizagem. Tá? Eu vou deixar o card aqui para que você se encontre no canal. Tá? Como você deve fazer para fazer o curso do início. Vai ficar aqui o card para que vocês vejam isso. Quando a gente está aqui, eu coloquei de outra cor porque é a parte que a gente está. A gente começa a falar em morfologia e sintaxe, palavra com palavra, morfologia. Entra na frase oração, já é sintaxe. Tá? E aqui abaixo, que é o que a gente vai ver mais adiante, a gente estuda o período, parágrafo, texto, livro, na redação e na interpretação de textos. Né? E aí, junto a isso, a gente estuda ali a semântica e a estilística também, que percorre todo esse caminho. Tá aí o quadro da gramática para vocês inteirinho, tá? De mão beijada. Eu acho bem legal que vocês, né, percebam isso que a gente está vendo aqui. Porque se vocês não perceberam, vocês não vão entender a análise sintática nunca. Por isso que é a introdução. Classes gramaticais e análise sintática. O que a gente fez nas classes gramaticais? Classificação em categorias de todas as palavras da nossa língua. E a gente viu o emprego das palavras. A gente vai começar a fazer análise sintática, que é a disposição, relação e combinação das palavras na frase, mas também das frases no texto, a fim de se obter um enunciado que tenha sentido. E eu, a partir de agora, vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Essa é a hora de pedir a ajuda de vocês. Eu ajudo daqui, vocês me ajudam daí. O que vocês vão fazer? Vocês podem me seguir nas redes sociais, formas de ajudar de graça. Me seguindo nas redes sociais, curtindo, compartilhando os meus vídeos, né, dando joinha aqui no vídeo, isso ajuda bastante, comentando, né? Tudo isso você pode fazer de graça. Quer me ajudar financeiramente? Compre um dos meus cursos que me ajuda bastante. Ou então, pode se tornar membro, né? Também vai me ajudar e muito. Dá uma olhadinha no site, o link está aqui embaixo. Se você quiser fazer o curso completo, está à sua disposição. Nós estamos à sua disposição. Bons estudos!